E se eu te dissesse que o manual para construir algo que realmente dura está escondido na história de um antigo rei? É isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos decifrar o manual de Davi e entender os princípios que levaram ele ao poder, tudo isso olhando pelo que os comentários históricos nos contam. Então, vamos começar com a grande pergunta, né? Uma pergunta que todo mundo se faz até hoje. Qual é o segredo para construir alguma coisa que, de fato, permaneça? A resposta, por incrível que pareça, pode estar no mapa bem antigo, traçado pela jornada de um rei. Para Davi, essa jornada até o trono começou com um número, 37. Pensa só, o reino foi prometido para ele lá na juventude, mas foi só aos 37 anos que ele finalmente conseguiu unificar Israel. Essa espera toda não foi um atraso, de jeito nenhum. Na verdade, foi a primeira e talvez a mais importante lição do seu manual. E essa é a nossa primeira chave, a longa espera de um rei. A jornada do Davi até o trono foi, antes de mais nada, uma grande prova de paciência, e principalmente de preparação. É que, segundo comentaristas como Heber Todt-Armi, esses anos todos não foram um tempo perdido, sabe? A paciência de Davi não era uma coisa passiva, de só ficar sentado esperando. Era um verdadeiro campo de treinamento. Cada dia que passava fortalecia o caráter dele e o ensinava a confiar num tempo que não era o dele, e sim um tempo divino. Ele estava sendo preparado para o peso da coroa muito antes de fato colocar ela na cabeça. E aí, quando finalmente chegou a hora, Davi sabia que o primeiro passo como rei de todo Israel precisava ser muito simbólico, muito estratégico. Ele precisava de uma capital que pudesse unir todo mundo. E para isso, ele teria que conquistar o que parecia impossível. E essa cidade era Jerusalém. A localização dela, gente, foi uma jogada de mestre. Era um território neutro, sabe? Bem no meio do caminho entre as tribos do norte e do sul, que viviam divididas. Era o ponto de encontro perfeito para um reino que estava todo fraturado. Só que os moradores de Jerusalém, os jebusitas, eles estavam mas tão confiantes nas suas defesas naturais que eles zombaram de Davi, dizendo basicamente isso aí, que a fortaleza deles era tão segura, mas tão segura, que até os mais fracos conseguiriam defender a cidade. Bom, eles descobriram do jeito mais difícil que essa segurança toda era uma ilusão. A cidade foi tomada por uma estratégia super engenhosa que explorou um ponto fraco que ninguém imaginava, o túnel de água. Isso mostra de um jeito brilhante que a verdadeira força, muitas vezes, está em encontrar aquele caminho que ninguém mais está vigiando. E é exatamente aqui, nesse momento da história, que a palavra Sião aparece pela primeira vez na Bíblia. O nome de uma fortaleza militar, de repente, se transforma. Ele passa a ser sinônimo da cidade inteira e vira um símbolo muito poderoso da presença de Deus. Mas, claro, um reino unificado acaba atraindo novos desafios, né? Com a capital estabelecida, o reino de Davi é imediatamente colocado à prova por um inimigo superpoderoso, os filisteus. E é aqui que a gente descobre o verdadeiro segredo por trás da estratégia vitoriosa dele. Imagina a cena. A pressão devia ser imensa. O reino era novo, frágil, e a primeira coisa que Davi faz não é reunir seus generais ao traçar planos de guerra. Não. Ele para. Antes de qualquer movimento, ele consulta a Deus. E esse hábito é o que os comentaristas apontam como a base de todo o sucesso dele. Olha, e esse slide aqui, ele é o coração da genialidade de Davi. Ele nunca partiu do princípio que a vitória de ontem é a garantia de amanhã. Vê só, são duas batalhas praticamente idênticas. Mesmo inimigo, mesmo lugar. Na primeira, ele pergunta se deve atacar. E a ordem é, vá em frente, ataque direto. Vitória. Mas a segunda vez, ele não confia na fórmula. Ele pergunta de novo. E a resposta é o completo oposto. Uma emboscada e ainda por cima esperando por um sinal específico. A lição aqui é muito poderosa. Ele venceu não porque repetiu uma tática, mas porque buscou uma instrução nova para uma situação nova. É como resume muito bem o comentário bíblico adventista do sétimo dia. Deus opera de várias maneiras para dar a vitória a seu povo. O sucesso de Davi não estava numa tática humana que podia ser copiada e colada, mas na disposição dele de ouvir e obedecer a uma orientação divina que era específica para cada momento. Então, se a gente juntar todas as peças, a espera com paciência, a conquista ousada, as batalhas com estratégia, começa a surgir um padrão. Davi não estava só ganhando território. Ele estava construindo um reino bem fundamentado, e a fonte do sucesso dele era muito clara. A partir de tudo isso, dá para a gente extrair um manual bem claro de 4 passos. O primeiro é estar disposto a esperar pacientemente. Depois, ter a coragem de agir com ousadia na hora certa.
O terceiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a disciplina de consultar sempre sem nunca confiar no plano que deu certo ontem. E, por fim, a humildade de dar o crédito, de reconhecer de onde vem a verdadeira força. E quer saber? Tudo isso está perfeitamente resumido nesse versículo-chave. A comentarista Rosana Barros diz que ele é a síntese final do porquê o reino de Davi se estabeleceu e cresceu tanto. A causa da força dele não era ele mesmo. E era essa mentalidade que o tornava totalmente diferente dos reis ao redor dele. Para eles, ser grande era sinônimo de poder, de conquista. Para Davi, a verdadeira grandeza era outra coisa. Era colocar a própria ambição debaixo de um propósito maior, servindo ao povo de acordo com a vontade de Deus. E a comentarista Rosana Barros leva essa ideia para um lugar ainda mais profundo com esse contraste aqui que é muito poderoso. A Jerusalém aqui da terra, a cidade de Davi que foi tomada pela força, é vista como uma espécie de prenúncio, uma sombra da cidade celestial de Deus, que não é tomada, mas recebida por herança. Um reino aqui falho, apontando para um reino lá perfeito e eterno. Isso tudo, no fim das contas, nos deixa com uma pergunta para pensar. Nas nossas batalhas do dia a dia, sejam elas grandes ou pequenas, qual costuma ser a estratégia? Confiar naquela fórmula que já funcionou ontem ou ter a sabedoria de parar, consultar e ouvir para descobrir uma nova direção para o desafio de hoje?